como é que vocês estão? Eu estou bem, melhor agora que estou aqui com vocês, certo? Então, hoje eu estarei ministrando o componente curricular de Sociedade e Cultura. Mas antes de começarmos, vamos para o nosso combinado? Procura aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Encontraram? Ótimo! Agora, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Hoje nós iremos falar sobre o eu, o outro e sobre nós. Isso mesmo, que para poder entender o outro, eu tenho que conhecer o eu. E quando eu conheço a mim, eu participo da vida do outro, eu formo o nós. É um conteúdo muito bom e que nos ajuda a crescer cada vez mais. Vamos lá? Estão preparados para poder aprender um pouco mais sobre você, sobre o outro e vivermos bem em sociedade? Então vamos, prestem bastante atenção. Olha, o eu significa afirmar que cada sujeito é único, histórico, movido por sentimentos, interesses, vontades, desejos e características próprias de ser e estar no mundo. Quando eu digo meu eu digo que eu sou único porque eu tenho os meus gostos, você tem o seu. Eu tenho os meus sentimentos, você tem o seu, certo? Eu tenho minhas características, você tem a sua. Então, eu tenho que aprender o meu eu e tenho que aceitar você, que é o outro. Vamos lá? Mas para que o eu se constitua, é necessário o outro, que inicialmente são seus familiares, vizinhos, outras crianças e os adultos da sociedade, que assim como você, também possui desejos e características próprias. Como existe o eu, existe você que é o outro e que também tem os seus desejos, as suas características, as suas vontades, que não são iguais à minha, certo? E eu tenho que aceitar as suas características, os seus desejos, as suas vontades, porque cada ser é único, certo? E quando eu aprendo a viver isso, eu aprendo a viver em sociedade. Vamos lá continuar para que vocês entendam melhor? A partir dessas relações entre o eu e o outro, você aprende a se identificar e a se diferenciar do outro, no que se refere ao seu aspecto físico, aos hábitos, costumes, formas de ser, de estar e de se relacionar. Eu começo a ver a diferença. Eu sou alta ou baixa, meu amigo é alto. Eu sou gorda, meu amigo, minha amiga é magra. Eu tenho os cabelos loiros, meu amigo minha amiga tem um cabelo preto. Então eu vou começando a ver as diferenças. Eu gosto de manga, minha amiga detesta. Eu tenho o meu gosto, ela tem o dela. E eu tenho que respeitar como ela também tem que respeitar o meu, certo? Quando ele diz aqui o costume, eu posso ter o costume de acordar, tomar banho, outro colega pode não ter esse costume primeiro, fazer alguma coisa para depois ir tomar um banho. Eu tenho o costume de gostar de ir à praia, outros podem não gostar da areia, do sol. E eu tenho que aceitar que cada um tem um jeito de ser, porque cada um é único, certo? Vamos aqui. Nessas relações entre eu e o outro, constitui o nós, que se materializa na tomada de consciência de que a existência de um grupo humano, de um coletivo heterogêneo, amplo e diverso, que se constitui da junção do eu e do outro. O nós permite a você desenvolver o sentido de pertencer a um grupo social, no qual relacionar-se possibilita conhecer, cuidar, compartilhar saberes e conhecimentos, produzidos culturalmente sobre si, sobre o outro e sobre o mundo físico e sociocultural.
Quando eu aprendo a respeitar, a valorizar, a entender o outro, eu já estou vivendo em um grupo social, porque eu já estou formando nós. Quando tudo isso começa a acontecer, eu estou desenvolvendo o sentido de pertencer ao grupo, porque eu estou aceitando as diferenças, eu estou respeitando as diferenças do outro. E aí eu sim, começo nessa junção do eu com o outro, formando nós, que é a nossa sociedade. E para que a gente possa, meus amores, viver bem, a gente tem que aprender a valorizar, a respeitar, a compreender a diferença, os costumes e os hábitos do outro. Eu não posso exigir que as pessoas tenham as mesmas vontades que a minha, os mesmos desejos. Ao contrário, eu tenho que respeitar e aprender com ela. Pode ser que eu não goste de uma coisa, mas quando eu começo a conviver com o outro, eu passo a gostar. Então eu aprendi com aquilo, com o outro. A mesma coisa é o outro. Pode ser que o outro não goste de assistir filme ou até de estudar. Você já tiver aí um coleguinha, mas você, por ser bastante estudioso, possa passar essa vontade para o outro. E aí o outro diga, poxa, bem que é legal mesmo, e eu vou me esforçar mais na matemática. E aí passe a gostar. Então, quando a gente aprende a aceitar, a valorizar e a respeitar o outro, tanto a gente aprende como a gente ensina. Certo? Mas nossa aula não termina por aqui. Eu irei ler uma história para vocês sobre a turma da Mônica, aonde ela diz que somos diferentes e isso é muito legal. Não é porque eu sou diferente de você que eu vou ficar triste. Não, nós temos que aprender a viver com as diferenças. Então vamos lá prestar atenção para a história? Diz assim, o título é esse, somos tão diferentes e isso é muito legal. Aí ela diz, cada pessoa é só uma de cada, porque cada um tem sua história, sua família, sua origem e seu jeito de ser. Minha família é a sua família? Não, porque cada uma é só uma. Eu tenho a minha família, você tem a sua, eu tenho a minha história, você tem a sua, certo? Depois, ela diz que na nossa turma também é assim, na turma da Mônica também é assim. Cada um tem seu jeito, mas todos vivem juntos, respeitando um ao outro. Aí o rapazinho disse, querem ver se realmente é assim? Se a turma da Mônica, eles são diferentes um do outro, é quando ele convida você. Quer ver? Então vamos lá ver? Vamos conferir? Aí tem assim, Mônica tem uma força exagerada e é bravinha. Já o Cebolinha, tem desvio fonológico e troca o R pelo L. O Cascão, olha o Cascão, morre de medo de água. Já a Magali tem um apetite inexplicável. E Dudu, detesta comer. Nimbus e do Contra são mestiços. Chico Bento é da roça e o primo é da cidade. Jeremias é negro, Iro é Nicei. Luca se move por rodas e um anjinho pelas asas. Olha o anjinho aqui. Já a Dorinha vê o mundo com o cheiro, o toque e o tato. Dorinha é essa. O Humberto fala com as mãos e com o corpo. Será que vocês perceberam que esses daqui, eles têm uma deficiência
mas que eles vivem felizes com os outros e todo mundo aceita as deficiências porque eles têm as qualidades. O Luca se move com a cadeira de roda, né? Já a Dorinha, ela tem problema visual, deficiência visual, mas ela vê o mundo com o cheiro, com o tato e com o toque. Já o Humberto tem um probleminha de audição e da fala, mas ele fala com as mãos e com o corpo. E eles são diferentes de nós? Terão que ser excluídos? Não, eles são diferentes e eu tenho que aceitar a diferença do outro, certo? Já o Franjinha é um gênio da ciência, Ronaldinho Gaúcho do futebol, bloguinho da internet e do contra em ser do contra. Vocês estão vendo que cada um tem o seu jeito? Que todos são diferentes, mas todos vivem juntos, um respeitando o outro. E é assim que nós temos que ser, certo? Diz aqui, Pipa é gordinha e apaixonada pelo Zecão. O Tuga se parece com Pipa e é apaixonada pelo Piteco. Tina é magrinha e não sabe por quem se apaixonar. Vocês estão vendo aqui? Olha, que um é apaixonado por Zecão, a outra é por Piteco, uma é gordinha, a outra é magrinha, mas todas elas são amigas e convivem, formando o quê? O nós, o eu, o outro e o nós. O Horácio vive no passado, o astronauta vive no espaço, Penadinho vive na tumba e o Papa Capim na tribo. Cada um tem a sua localidade de viver, mas todos respeitam um ao outro. Mesmo sendo tão diferentes um dos outros, quando nos encontramos é uma festa. E aí, não é verdade? Vocês podem ter amigos gordos, outros magros, um alto, outro baixo, mas quando vocês se encontram, vocês fazem o quê? Quando estão todos reunidos na sala, hein? Vocês fazem uma festa, vocês se divertem, vocês trocam carinhos. Não é isso, meus amores? E aí ele diz, brincamos, trocamos ideias e às vezes até brigamos, mas no fim a gente sempre faz as pazes. Por que nós brigamos? Porque nem todas as horas a gente aceita a opinião, a gente aceita que o outro é diferente de nós, mas no final tudo tem que acabar em quê? Em paz, porque para formar o nós temos que aceitar a diferença do outro. E aí diz assim, cada um tem seu conhecimento, sua experiência, suas habilidades e opiniões. O importante é que estamos sempre aprendendo e passando algo para o amigo. Eu posso gostar e ensinar você como eu expliquei, e você também pode passar a gostar do que eu não gostava, certo? Então é uma troca de carinhos onde um ensina ao outro. Porque a gente, ele diz assim, sabe tudo, não sabe tudo, precisa do outro para completar nosso conhecimento. Você sabe de tudo do mundo? Não. Você sabe de alguma coisa, o seu vizinho sabe de outra, o seu colega da outra rua, o seu primo sabe de outro. Mas quando vocês se juntam, um passa o que sabe para o outro. E o que é que acontece? O seu conhecimento fica rico. Por isso que diz que a gente precisa um do outro. E ele diz, juntos, olha que maravilha, juntos aprendemos todos os dias coisas novas sobre a vida
e as relações entre as pessoas. Quando nós estamos juntos, nós aprendemos cada vez mais, nós crescemos como pessoa. E assim a gente vai se divertindo, crescendo, inventando e acreditando que sempre é possível ser feliz, porque temos uns aos outros, diferentes, mas temos uns aos outros, porque sozinho nós não conseguiríamos sobreviver, certo? E aí ele diz, mas acima de tudo, amigos que se completam, conhecemos o eu, o outro e todos juntos. Somos diferentes e isso é muito legal. Realmente, meus amores, na sala de aula, todos são iguais? Não, todos somos diferentes, mas aceitamos um ao outro, não é isso? E eu quero que vocês cada vez mais trabalhem isso dentro de vocês, certo? Nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham amado a aula de hoje e até a próxima aula.